seja a vanguarda e a retaguarda da Igreja. Parte 03, dia 27 de janeiro de 2025. Os 12 pescadores o fizeram. Eles apagaram do mundo o velho sistema de superstição. Parecia velho como as colinas eternas. Mas eles desenterraram suas fundações e as espalharam ao vento. Eles poderiam ter conseguido a menos que o Jeová estivesse na vanguarda e liderasse o caminho. Não, amados, se vocês lerem a história da Igreja, sereis compelidos a confessar que sempre que ela avançava, ela podia discernir os passos de Jeová liderando o caminho. Nossos missionários, nestes últimos tempos, nos dizem que, quando eles foram para os mares do sul para pregar o Evangelho, havia uma evidente preparação na mente das pessoas para receber a verdade. E creio que, neste tempo, se a Igreja fosse fiel a si mesma, há nações, povos e tribos que estão exatamente na condição dos antigos cananeus. A Vespa está entre eles, abrindo caminho para o exército do Senhor para uma conquista fácil. Mas tenho certeza de que nunca um ministro sobe ao púlpito, se ele for um verdadeiro ministro de Cristo. Nunca missionário cruza o mar. Nunca professor de escola dominical vai para o seu trabalho. Mas que Jeová vai adiante dele para ajudá-lo, se ele for em oração fervorosa e fé constante. Se eu fosse um poeta, acho que teria um assunto que poderia sugerir um grande poema épico: a marcha da Igreja pelo mundo, com Jeová à frente. Veja, quando ela surge pela primeira vez, os reis da terra se levantam e os governantes juntos consultam contra o Senhor e contra o seu ungido. Ai, pobre Igreja, qual é agora o teu destino? Mas ouço uma voz à frente. O que é isso? É uma risada? Quem ri? Porque o líder do exército ri. Aquele que está sentado nos céus rirá deles. O Senhor os honrará. E nós, os atrasados, lamentaremos. A Igreja deve tremer. Que ela se lembre dos dias antigos e se console. Pois o destruidor subiu antes dela, e o rei à frente dela. Mas o inimigo se aproxima. Eles trazem o cavalete, a espada ensanguentada, a lenha em chamas. A marcha da Igreja atravessa as chamas, as enchentes devem ser evitadas, os tormentos devem ser suportados. A Igreja uma vez parou um momento em sua marcha por todos os martírios que caíram sobre ela como as gotas de uma chuva de fogo? Nunca a Igreja pareceu marchar com os pés tão prontos. Nunca seus passos foram tão firmes como quando ela mergulhou o pé todas as vezes no sangue. E cada momento passou pelo fogo. Foi a maravilha daqueles dias que os homens eram melhores cristãos então, e mais dispostos a fazer uma profissão de Cristo do que são agora. E enquanto este parece ser o dia dos covardes, o tempo da perseguição foi a era dos heróis, o tempo dos grandes e dos ousados. E por quê? Porque Deus havia ido à frente com sua Igreja e provido reservas de graça para reservas de problemas, abrigo e misericórdia para tempestades e perseguições, abundância de força para uma superfluidade de julgamento. Feliz é a Igreja, porque Deus foi diante dela, seja no cume das montanhas, onde seus pastores caíram congelados pelo frio, seja nas profundezas das masmorras, onde seus confessores expiraram na roda, seja na chama no bloco, em todos os lugares que Deus foi diante de sua Igreja e ela saiu triunfante, porque sua grande vanguarda havia aberto o caminho. E agora, amados, chegamos à doce parte do texto que diz:
e o Deus de Israel será a recompensa. O hebraico original é: Deus de Israel vos reunirá. Os exércitos em tempo de guerra diminuem por causa dos retardatários, alguns dos quais desertam e outros são vencidos pelo cansaço. Mas o exército de Deus está reunido. Ninguém deserta dela se for um verdadeiro soldado da cruz, e ninguém cai na estrada. O Deus de Israel os reúne. Aquele que vai à frente, como um pastor à frente do rebanho, fornecendo pasto para eles, vem atrás para reunir os cordeiros em seus braços, para conduzir com cuidado as que estão grávidas. O Deus de Israel é a sua recompensa. Agora a Igreja de Cristo tem sido frequentemente atacada pela retaguarda. Muitas vezes acontece que o inimigo, cansado de se opor à marcha adiante por perseguição aberta, tenta difamar a igreja em relação a algo que foi ensinado, revelado ou feito em eras passadas. Agora, o Deus de Israel é a nossa recompensa. Nunca me preocupo com os ataques de infiéis ou hereges, por mais que eles ataquem vigorosamente as doutrinas do Evangelho. Eu os deixarei em paz. Não tenho resposta para a lógica deles, se eles procuram ser resistidos pela mera razão. Eles procuram em vão. Eu tenho a resposta simples de uma afirmação fundamentada no fato de que Deus a disse. É a única guerra em que entrarei com eles. Se tiverem de atacar pela retaguarda, que lutem contra o próprio Jeová. Se as doutrinas do Evangelho são tão baixas quanto dizem que são, que lancem o descrédito sobre Deus, que revelou as doutrinas. Deixe-os resolver a questão entre Deus, sabedoria suprema, e suas próprias pretensões lamentáveis ao conhecimento. Não é para os homens e mulheres cristãos temerem a retaguarda da igreja. As doutrinas do Evangelho, que são como uma bagagem pesada carregada. Na retaguarda, ou como os grandes canhões guardados para trás, quando são necessários na hora da batalha. São bastante seguras. Os amalequitas podem cair sobre o material, ou os filisteus podem atacar a munição. Tudo está seguro, pois Deus está na retaguarda. E deixe-os aparecer contra a nossa retaguarda, e eles serão instantaneamente postos em fuga.